Ministério da Saúde, por meio do Provab, está capacitando médicos especialistas para atuarem nas áreas de maior vulnerabilidade do país. Entre as áreas mais carentes que serão beneficiadas está a região norte. Esse é um dos assuntos de hoje no Amazônia News, que vai mostrar também. Rio Acre transborda e deixa famílias desabrigadas. Cipam prevê chuvas acima da média para os próximos meses. Mulheres começam 2013 devendo mais que os homens. E ainda a importância do neonatal para a prevenção de doenças. Manaus, 15 de fevereiro de 2013, o Amazônia News está no ar. Bom dia. O número de acidentes com vítimas fatais nos 70 mil quilômetros de rodovias federais brasileiras caiu se comparado a 2012. Vamos a Brasília conversar sobre este assunto com Gabriela Lafetá. Bom dia, Gabriela. Em 10 anos, esse foi o menor índice de mortes em estradas durante o carnaval, não é mesmo? É sim, Ronaldo, bom dia. E tem boa notícia para os nortistas também. O norte apresentou os percentuais mais baixos do país. Em toda a região, foram registrados 8 acidentes fatais em estradas federais, segundo dados do Ministério da Justiça. Quem pegou a estrada durante o feriado prolongado de carnaval encontrou uma fiscalização mais intensa da Polícia Rodoviária Federal. Foram 6 dias de operação que só terminou à meia-noite de quarta-feira. O balanço do Ministério da Justiça revela que, ao todo, foram 3.149 acidentes, 1.793 pessoas feridas e 157 mortes nas estradas federais. O número de óbitos ficou abaixo dos 192 registrados no mesmo período de 2012. Quando você pensa que você teve um número de redução tão forte de mortes, um número tão forte de acidentes reduzidos, eu acho que hoje menos famílias choram a perda de entes queridos, e acho que isso é um resultado fantástico. No ranking de acidentes de trânsito com mortes, Tocantins sai na frente com 4, em seguida Pará com 3 e Amapá com 1. Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima não tiveram nenhum acidente fatal. Ultrapassagem, excesso de velocidade e a falta de atenção foram os principais responsáveis pelos acidentes. Com o endurecimento da lei seca em vigor desde janeiro, o principal foco da Polícia Rodoviária Federal foi inibir a ingestão de bebida alcoólica. Foram feitos cerca de 86 mil testes do bafômetro. 1.932 motoristas tiveram as habilitações recolhidas. 607 foram presos e vão responder por prática de crime de trânsito, além das penalidades administrativas. 7 pessoas morreram por dirigirem alcoolizadas. Para a Polícia Rodoviária Federal, o aumento do efetivo foi um dos fatores que explica o resultado positivo. Nós tivemos 50% em relação ao dia normal do efetivo, a mais, e 20% em relação à operação do ano passado, em função do concurso, que ingressaram 1.100 policiais. Daqui para frente, a fiscalização continua e nós continuaremos agindo com rigor, como também buscaremos utilizar os mecanismos necessários para conscientizar as pessoas em relação ao perigo que é beber e dirigir. 2 novas embarcações vão apoiar a produção de cartas náuticas na Amazônia Legal. Por serem de pequeno porte, os novos barcos conseguem trafegar em época de cheia ou baixa dos rios, o que vai facilitar a realização de um mapeamento hidrográfico mais preciso da região. O Ministério da Defesa quer colher novos dados de rios menores da região. 18 cartas náuticas já foram atualizadas, mas ainda faltam 56. O instrumento traz informações importantes sobre as características dos rios, como profundidade e os perigos à navegação. A iniciativa vai auxiliar na construção de hidrelétricas, rodovias, ferrovias e gasodutos, além do aumento na segurança da navegação, principalmente nas áreas de fronteira. Vale ressaltar que a ação faz parte do projeto de cartografia da Amazônia, que tem por finalidade acabar com o vazio cartográfico existente nos estados do Amapá, Amazonas, Roraima, parte do Acre, Pará, Maranhão e Mato Grosso, áreas que correspondem à chamada Amazônia Legal. E mais 2 embarcações estão sendo construídas e devem ser entregues até o final deste ano, segundo a Marinha.
E agora vamos falar de saúde. Médicos que se inscreveram no PROVAB, Programa de Valorização da Atenção Básica do Ministério da Saúde, têm até domingo para escolher o município onde querem atuar. O programa vai financiar os trabalhos dos médicos em municípios com carência de profissionais. De acordo com o Ministério, os candidatos devem fazer a escolha pela internet. As opções vão desde vagas na capital a comunidades indígenas e quilombolas. O PROVAB prevê especialização no programa Saúde da Família, com bolsa de estudo no valor de R$ 8.000 por mês, paga integralmente pelo governo federal. O número de vagas em cada localidade depende da demanda informada pelas secretarias municipais de saúde. Nos casos em que o número de profissionais for maior que a oferta de vagas, vão ser adotados critérios de seleção como prioridade para médicos que se graduaram na unidade da federação a qual pertence o município, bem como os nascidos no estado. O início das atividades está previsto para 1º de março. Em nota, o Ministério da Saúde informou que o Programa de Valorização Profissional da Atenção Básica promove a educação de médicos pelo trabalho em áreas com dificuldade de contratação desses profissionais e beneficia, por exemplo, localidades mais remotas como áreas da região norte. Esses são os destaques desta sexta-feira. Um ótimo fim de semana para vocês e na segunda a gente se vê. Bom dia. O nível da água do rio Acre teve uma queda. Após dar sinais de transbordamento, mas a cheia já desabriga famílias e causa prejuízos no estado. No início desta semana, o rio Acre ultrapassou a cota de transbordamento, que é de 14 metros, e chegou a preocupar as autoridades municipais e do estado. Algumas localidades são mais preocupantes, como o bairro 6 de Agosto e o bairro Ayrton Senna. O inverno chegou e, infelizmente, com ele, as cheias dos rios e garapés. A população passa por essa situação todos os anos e relata as dificuldades que enfrentam. Outra área que também preocupa as autoridades é o bairro Baixada do Habitasa. O senhor Antônio fala das dificuldades que todos passam com a cheia do rio. A maior dificuldade é a gente perder as cores, né? Porque a gente compra com maior dificuldade, aí às vezes a água chega assim rápido. O governo ajuda e tudo, o prefeito, tudo, só que é aquele negócio, a água não manda recado, né? Aí você não espera e você perde as suas coisas que você comprou com sacrifício e a gente fica assim à mercê, né? Dona Maria de Fátima mora na Travessa Edna, no bairro 6 de Agosto, com o esposo, 2 filhos e uma criança, e sabe bem o que é passar por uma alagação todos os anos. A dona de casa ressalta que a comunidade se reúne e ajudam uns aos outros. Todo mundo se ajuda um outro aqui. Aqui, quando um está precisando da ajuda, chama um, chama o outro, todo mundo vem ajudar. Ó, inclusive, essas coisas aqui não é minha, é de um vizinho que pediu para botar aqui. Aí eu aceitei deixar aqui. Porque minha casa é mais alta e a dele era mais baixa, aí entrou água lá, ele pediu para deixar aqui. Eu digo, pode deixar aí, deixa aí. Ele foi deixou aí. Aí ele saiu dentro de casa. O senhor Antônio coloca ainda que, devido às condições financeiras, não tem como ir para outra localidade. E a única saída é mesmo suportar. Se a gente pudesse, estaria, mas é tipo assim, cada um a gente não... Tem vezes que a gente não pode ir, né? Aí a gente tem que aguentar, porque fazer o quê? E a previsão para a região norte é de mais água. O Sistema de Proteção da Amazônia diz que deve chover acima da média até o mês de abril. A chuva tem sido uma companhia quase que diária para o manauense. E o tempo mais úmido no início do ano não é surpresa para os moradores da região amazônica. No entanto, dados do CIPAM apontam um aumento nos níveis de chuva a partir deste mês. O Sistema de Proteção da Amazônia, CIPAM, indica que nos meses de fevereiro, março e abril haverá aumento no volume de chuvas na Amazônia. Até o meio deste mês, já foram 180 milímetros de precipitação. Desde fevereiro, essa chuva tem se concentrado mais na região central do estado do Amazonas, sobre Manaus e Bacia do Madeira, divisa com Mato Grosso, com Rondônia. A gente tem uma expectativa que nesse trimestre as chuvas se concentrem mais no estado do Amazonas, na Amazônia Ocidental, e as chuvas sejam um pouquinho acima dos padrões esperados para esse período. O meteorologista explica o fator que ocasiona o aumento da quantidade de chuva neste trimestre. Basicamente, o que determina a chuva na região amazônica nesse período do ano é a presença da zona de convergência intertropical. A gente identifica ela por uma banda de nuvens, tá, que cobre a região equatorial. Essa banda de nuvens acompanha o equador térmico. Então, nessa época do ano, os oceanos estão mais aquecidos próximo às nossas latitudes
e as águas mais aquecidas concentram as nuvens nessa região e se espalham sobre a Amazônia. Então é normal chover bastante nesse período do ano. E em Vilhena, Rondônia, as chuvas têm causado prejuízos na plantação de cenouras. A perda chega a 30% neste período do ano. Em Vilhena, as chuvas causam prejuízos na plantação de cenouras. A perda chega a 30% neste período do ano. Seu Luiz cultiva cenouras há 5 anos. Durante o período de seca, planta cerca de 25 hectares do legume. A produção abastece os estados de Rondônia, Acre e Mato Grosso. Mas na época de chuva, a área plantada diminui para 5 hectares. O motivo de tanta diferença está nos prejuízos causados durante o período chuvoso. A perda na produção chega a quase 50%. O problema é a doença, né? Essa mimatóide aqui, por exemplo, que nesses aqui, mimatóide, chuvarada demais, né? Daí não consegue fazer os tratamentos. Nosso problema é isso aí. A colheita da lavoura é feita manualmente. Cerca de 70 funcionários se revezam no trabalho. Mais de 1.600 caixas de 20 quilos são colhidas por hectare. Só que nesta época do ano, 25% da produção fica na roça. Quando é feita a primeira seleção, são analisados tamanho, circunferência e aparência do legume. Os outros 5% são deixados aqui, na hora da classificação. Nesta máquina, as cenouras são lavadas e passam por uma triagem. Pega as maiores e põe numa caixa, as menores na outra, né? E as que tem nós e que é podre, a gente separa também. Mesmo com tanta perda na produção, seu Luiz ainda acredita que é vantajoso plantar cenoura nesta época do ano. Nós já estávamos com material estocado, semente, adubo, né? Então daí nós arriscamos plantar que daí já ajuda um pouco por causa do preço que está lá fora, está muito alto, né? E no próximo bloco, mulheres começam 2013 devendo mais que os homens. E também no próximo bloco, a repórter Raquel Mendonça volta ao vivo, direto do Palácio Rio Negro, aqui no centro da cidade. Voltamos já.